Você está ouvindo Selfie Podcast. Olá, meus irmãos. Agora vamos ouvir a segunda parte da conversa com o Lucas e o Cláudio sobre pontos cantados. Vamos ouvir? Eu estou atualmente estudando, entrei para estudar canto, primeiro porque eu sempre gostei de canto no todo, mas quando eu entrei pro centro, coloquei a roupa e tudo mais, eu queria muito ajudar, porque eu sempre achei lindo e sabia da importância do canto para as pessoas se conectarem. E era a minha forma de ajudar. Se eu fosse incorporar ou não, eu queria estar participando daquilo para poder manter aquilo e poder ajudar, porque a gente, querendo ou não, é um elo, a gente está se ajudando o tempo todo. E aí, quando eu entrei pra aula de canto, eu não sabia que eu ia acabar com o tempo começando a compor. E isso pra mim, de alguma forma, também foi muito importante pra poder estudar mais. Porque não é só, vinha algumas letras na minha cabeça, algumas coisas que eu ficava assim, gente, é real isso? Tá tudo certo ali? Não tô desrespeitando ninguém? O que aquela entidade está querendo falar, a força, né, o elemento que ela trabalha, que é a terra, que é o vento, falar dos boiadeiros, Campina, você tem que entender se você está falando aquilo é real. Então isso também me incentivou a estudar um pouco mais sobre a história das entidades. Mas aí a gente vai para uma terceira questão, a questão dos pontos curtos e dos pontos longos. Que os pontos longos, agora falando sobre pontos curtos e pontos longos, acabam desconectando. É muito bonito, eu amo, e eu tô até uma autocrítica que eu sempre ficava preocupada de, se eu vou compor, eu quero compor a história e tal. Isso mexe muito com a vaidade, né? Porque a gente tá querendo compor coisas lindas, mas e a energia? A energia tá empregada ali? Qual é o objetivo do ponto? E eu acho que isso também é importante a gente ter a noção na hora de montar uma gira, que é a importância do ponto longo para inserir as pessoas no contexto e os pontos curtos para manter a energia da gira. Não sei se vocês concordam comigo sobre isso. A questão do ponto longo é exatamente isso que tu falou. Eu penso assim também, que é um ponto para você elevar seus pensamentos mesmo, né? Aquela energia. Então, quando o Cláudio começa, quando o sol aqui não mais brilhar, eu elevo totalmente meu pensamento, aquela linha ali está sendo cantada, Exu, seu tranca-rua. Então, os pontos maiores servem para isso. Então, às vezes eu fico até um pouco assustado, né? Os médiuns trazem muitos pontos para mim, assim, me mandam assim no WhatsApp, nas redes sociais, olha que ponto lindo. Mas são pontos que tem uma letra assim, que é maravilhosa a letra. Mas que vai dar um trabalho para incluir na gira, porque é um ponto que tem que ser no início da gira, não dá para ser no meio, por essa questão de quebrar energia mesmo. Então, geralmente, lá na nossa casa, a gente sempre canta os pontos maiores no início, né? E depois é só manter a mesma energia, que são os pontos curtos. Eu até estava comentando com a Camila essa semana sobre alguns pontos curtos que tem muita energia. Vocês já repararam isso? Que, às vezes, pontos para mim que tem 2 frases me traz aquela vibração totalmente. Nossa, arrepia até a alma. Eu comentei sobre a linha de Congo, é linha sem nó, eu nunca vi linha de força maior. Esse é um dos pontos de Preto Velho que mais me traz vibração de Preto Velho. Isso é um ponto de 2 frases. Eu chamo ponto de encher linguiça porque geralmente quando a gente tá na gira, então a gente tem que jogar ali uns pontinhos para encher a gira, né? Dá aquele tempo, às vezes, do defumador. Tem pontos de defumador que são curtos, então tem que colocar vários para poder dar tempo, né, de tudo acontecer, se organizar. Mas a importância dos pontos curtos, né? Para vocês verem isso. E pontos até de 2 frases fazem maior importância. Não sei se o Cláudio vai falar sobre isso aí. Sim, bom, primeiro eu quero desfazer um grande mal-entendido. Muita gente atribui a mim alguns pontos que se cantam hoje para algumas entidades no Silf. Gente, eu não compus nenhum, tá? Isso foi composição de uma médium que hoje não faz mais parte do corpo mediúnico da casa, e eu que cantava pela minha voz ser mais alta, e ela mesmo falava, canta você que você tem a voz mais forte, né? Eu já tive intuição de ponto, mas autocrítica exacerbada não me permitiu sequer transcrever, e aí eu esqueci. Então vamos buscar essa vitória, que isso?
Tá recebendo ponto aí, não tá botando pra jogo? Pois é, eu cheguei um de criança uma vez e o outro eu já não lembro, acho que foi de Pombogira, mas eu acordei e falei, não, para de show, desce do palco, e aí me autocensurei e acabou. Socorro, desculpa, galera. E acabou que eu não levei adiante. Mas hoje os pontos que atribuem a mim não são meus. Eu só cantei e aí as pessoas reconhecem. São lindamente cantados por você. Muito obrigado, meu amigo. Quase com autoria, gente. Ele deu alma no ponto disso. É verdade. O que eu posso dizer para vocês é assim, eu canto realmente com o meu coração. Né? E o ponto longo que às vezes me é atribuído, eu quando estou ensaiando em casa, eu levo a semana inteira, porque eu me transporto para aquele local, para aquela visão daquele canto, é como se eu estivesse enxergando a entidade, como se eu estivesse participando de tudo aquilo, porque é uma maneira de eu ter uma memória, um registro de memória, e quando eu estiver cantando, não sei se vocês já repararam, eu fecho o olho, eu fico de olho fechado quando eu canto, porque eu estou imaginando exatamente aquilo que eu estou cantando. Por isso que eu me arrepio tanto, por isso que eu me emociono tanto, por isso que a voz fica muito, muito diferente. Se eu cantar em casa, vocês vão rir, porque a minha voz não é essa. A minha voz no terreiro, ela é completamente diferente da minha voz em casa. Totalmente, essa mudança, né? Exatamente, porque é o que eu digo, é a energia, a vibração daquele ponto, com o amor que eu estou cantando, com o que eu estou imaginando, é que faz sair aquilo que sai. Pontos curtos, eles são fortes, sim, mas eles servem para você manter aquele embalo. Você vem com uma sequência de 4, 5 pontos curtos com a mesma palma, né? Você mantém aquela energia, coisas que no longo não dá. O ponto longo, se você se distrai com alguma coisinha, pronto, falha a letra, falha o tom e você destruiu todo o ponto porque desconcentrou. Né? Então, é verdade, o ponto curto ele tem a sua vibração específica, mas ele te deixa mais à vontade para você raciocinar o que vai fazer depois, quando você está com a responsabilidade da gira. O Cláudio falou sobre uma questão importante, de você, a sua voz mudar, né? Às vezes quando tá na gira. Então, às vezes eu vou puxar o ponto ali, nem eu, assim, no meu dia a dia, cantando músicas que eu gosto, eu não tenho aquela voz toda, mas aquela energia faz com que solte isso. E eu, particularmente, né, isso é uma opinião minha, não tem nada a ver com o seu, eu gostaria muito que todos os médios da corrente ali extravasassem esse sentimento, porque eu sei que tá no coração de cada um, na garganta de cada um, mas eu sinto que o médio ele tem que se permitir a louvar os orixás mesmo, com maior que uma voz mais alta que dê, né? Obviamente, se atentando ali à harmonia, a não fugir muito, né, daquela vibração, mas colocar a voz para fora mesmo, entoar aqueles cantos, isso é muito importante, porque você tem que se deixar envolver, porque se você ficar ali reprimido, o canto não vai sair entoado como deveria ser, entende? Não sei se vocês vão compartilhar dessa ideia. Não, é verdade. É verdade, o Lucas falou muito bem dessa questão do ponto longo, né? Que às vezes ele... E você também, Camila, oscila, né, a vibração, talvez muito por causa disso, porque às vezes a pessoa ela tá cantando, aí ela se preocupa que a voz não tá legal, ou que desafinou um pouquinho, ou que a palma não ficou, e aí ela se perde nisso, e o que o Lucas falou é super importante. Você tem que se entregar. O canto é, acima de tudo, uma entrega. É uma louvação, é uma história, mas é uma entrega. É naquele momento você está expressando com o fundo da tua alma, com o fundo do teu ser, toda aquela admiração por aquela entidade, por aquela falange, por aquela história, né, daquele guia, daquele orixá. Então, se você não se permite isso, você não só está travando a sua energia, como você não está deixando fluir a energia como ela deveria fluir no terreiro, numa gira. Então, isso que o Lucas falou é de grande importância. E o ponto cantado, ele exige também me fugiu a palavra, mas uma doutrina, porque... Disciplina. Às vezes, disciplina, exatamente. Às vezes você não vai estar numa energia tão legal, você vai estar triste da sua semana,
mas é exatamente por isso que você tem que ali extravasar aquela energia, deixar aquilo fugir, porque o ponto é energia, gente, não tem outra palavra. Às vezes você vai estar triste, mas falta a voz, louva os orixás, que você com certeza vai ter um retorno de energia. Às vezes vai, no ponto cantado já surgiu, eu estava passando por alguns momentos difíceis, assim, algumas dificuldades, que eu falei assim, poxa, aqui não é momento para eu pensar nisso. Então eu tenho a certeza que muitos problemas meus se resolveram cantando um ponto, porque para vocês verem a importância que tem de se entregar, né? Se entregar mesmo. A parte que o Lucas já até falou sobre isso, mas sobre os pontos que agora vem na cabeça de vocês que mais emocionaram vocês em algum momento em particular. Tem que citar o ponto. São duas situações, uma como consulente e cantador de início, né? Quando eu só acompanhava, né? Não tinha essa coisa do solo e tal, foi aquele ponto. Nessa noite eu tive um sonho e no sonho algum falou. Eu não conseguia cantar esse ponto sem chorar. Eu não conseguia. Eu ouvia no rádio, né? Eu botava no meu telefonezinho, né? E ouvia no carro, e durante muito tempo eu não conseguia cantar esse ponto sem chorar. Eu nunca consegui cantar, assim, nunca. Até durante um tempo atrás eu não conseguia. A voz embargava, eu chorava e eu não conseguia completar. Era um ponto que me trazia muita emoção, porque exatamente eu me colocava naquilo que a letra dizia. Né? Na história toda, é como se algum estivesse falando comigo, né? Então, eu desmoronava completamente. Até hoje me emociona muito, só que agora eu já consigo cantar. O que me emociona muito quando eu canto também é Quando o Sol Aqui Não Mais Brilhar, né? Esse é outro que, gente, é impressionante. Eu tô falando, eu tô arrepiado aqui. É uma energia que vem no peito, que vem a coluna toda, vibra, arrepia a espinha. Não dá para dizer o que é, gente. É impressionante. Não dá para dizer o que é. É muito forte. Lucas? O meu, eu tava tentando escolher aqui, né? Porque são vários. São muitos. Mas eu escolhi 2. Eu até separei nessa mesma forma que o Cláudio falou. Um, quando eu estava na assistência, que, assim, aquilo ali... acho que, se eu não me engano, acho que foi até o primeiro ponto que eu aprendi a cantar, assim, sozinho, dentro de casa. Que era aquele maior que Zambi, maior que Oxalá, procure nesse mundo, não encontrará. Esse ponto me trazia um conforto tão grande. Eu sentado ali naquela cadeira, né? Então, eu me sentia confortado, acolhido, em paz. Se vocês forem observar a letra desse ponto, ela é como se fosse um abraço, sabe? Diretamente um de aconchego. Deus. Essa letra é um aconchego. Um abraço de Deus, de Oxalá, para você ali. Então esse ponto me marcou muito antes de eu entrar no terreiro. E depois que eu entrei, outro ponto que mexe muito comigo, me deixa muito emocionado, é o ponto de Pai Antônio. Dá licença, Pai Antônio, que eu não vim lhe visitar. Esse ponto também, assim, ele te faz refletir muito, né? Quem escreveu essa letra, assim, que é um ponto que veio desde do início, né, da nossa Umbanda, Pai Antônio, seu Caboclo das 7 Cruzilhadas. Então, ele te faz refletir sobre diversas coisas. Às vezes tem aquela parte que fala assim: se a doença for feitiço, curará nesse lugar. Se a doença for de Deus, Pai Antônio vai curar. Então ele te faz refletir que às vezes os problemas que você está enfrentando pode ter sido por outras pessoas, mas às vezes vai ser por questões suas, do seu destino mesmo. Ele me faz pensar muito sobre isso. Mas esses 2 mexem muito comigo. E o seu, Camilo? Bom, já que vocês dividiram dessa forma de cantando ou estando na assistência, já facilitaram um pouco a minha vida. Mas, assim, de assistência, e desde que eu me conheço como gente frequentando o terreiro, e por eu ser filha de Xangô, se eu errei, eu falo, gente, é aquele momento que você canta mesmo, você sabe que você errou, entendeu? Certamente. Aí você já pede, mas já sabendo que você errou, e você realmente, canta pedindo realmente ajuda e forças para você melhorar como pessoa. Eu canto esse ponto realmente
acreditando na força de Xangô, acreditando que eu posso melhorar como pessoa e agradecendo também até as dificuldades que a gente passa para a gente poder crescer como ser humano, como espíritos de luz que todos somos. E eu gosto muito desse ponto. Por isso que quando eu canto eu não consigo não me emocionar, não me arrepiar, e enfim, eu amo esse ponto. E para cantar, mesmo não sendo mais uma recorrente, eu lembrei justamente por ter sido um dos primeiros pontos que eu cantei sozinha e eu quis desmaiar, porque fala, se o Lucas se acha uma pessoa tímida, eu tenho pavor, gente. Foi Pedidos na Areia, né? Eu escrevi um pedido na areia. Gente, eu amo esse ponto, mas assim, ele é muito importante porque foi o momento que eu tive que dar o passo de falar assim, não, eu consigo. E eu senti uma força muito grande na hora que eu comecei a cantar aquele ponto. Foi realmente uma entrega, como a gente estava falando desde o início. Eu entreguei todas as minhas angústias, os meus medos, a vergonha de repente errar o ponto, de acontecer alguma coisa, de falhar, e naquele momento eu falei, não importa, eu tô orando, tô agradecendo a oportunidade e tô tentando trazer a energia para que todo mundo seja impactado e a gente consiga essa harmonia nesse momento. Então esse ponto para mim foi um divisor de águas e também eu acho ele com uma energia assim acolhedora, assim como o do Pai Antônio, do Zambo, enfim, é aquela coisa eu me sinto acolhida e quando eu canto esse ponto. Ele é lindo, verdade. Pessoal, eu já ouvi médium falando pra mim, eu não canto alto porque eu tenho vergonha da minha voz. Galera, só não canta mais alto que o Ogan. Na hora da gira vai virar uma voz só, pode ter certeza. Vai virar uma voz só. Só não cantem mais alto que o Ogan. Mas o resto, gente, solta mesmo, se entrega, porque é de uma singularidade, é de uma energia única. Quando você percebe que a tua voz está fazendo parte de todo aquele coro, você não identifica mais a sua voz sozinho. Você consegue ouvir o coro todo com uma única voz. Então é de uma energia indescritível.